Muito bem. Ilustre Elísio de Sousa, vamos olhar agora para a questão do custo de vida. Foi uma das promessas do Presidente no âmbito da tomada de posse, melhorar a vida dos moçambicanos. Os dados indicam que, relativamente à inflação, houve um registro de 4,77% em março de 2025 e o custo de vida foi, portanto, registrando alguma subida no que diz respeito ao preço dos produtos, por exemplo, como a farinha, o arroz, o óleo, mesmo com a isenção do IVA, o que de certa forma acaba dificultando a subsistência e também a dependência de importações, tanto por parte do país. A questão que coloco é que ações visíveis, que dados concretos e que posições concretas foram tomadas pela governação do Presidente neste período de um ano, que refletiram de forma prática na redução do custo de vida. Quando se fala da redução do custo de vida, entende-se, consequentemente, a redução do preço dos produtos comercializados no mercado ou nos mercados mais aderidos pela população. Sim, eu acho que, Luciano, os seus dados estão omissos em alguns pontos. Quando fala do período de março, penso que é 4,77. Quero-me parecer que ignora que durante o ano todo a subida foi de 3,23 e a previsão do impacto seria de 7%, o que significa que há um aumento, sim, mas um aumento, mas relativamente àquilo que estava previsto, houve uma diminuição, porque a previsão era de 7%, atendendo às questões objetivas. Significa que este governo fez um esforço para que este custo de vida não atingisse os 7% previstos. Ponto 1. Mas qual era o objetivo? Era de evitar que houvesse crescimento ou era de reduzir o custo de vida? Ponto 2. É preciso lembrar também da questão da inflação e a deflação, não é? Nos seus dados não fala da inflação, porque é preciso fazer esta combinação dos preços e da inflação. Imagina que, por exemplo, o produto suba 5 meticais, mas a inflação é de 10 meticais. A pergunta que eu faço é: subiu ou desceu o valor? Porque não é, se nós queremos falar do custo de vida, não é olhar para os números de valores, é preciso olhar para a capacidade de compra. E isto tem que estar nas estatísticas. E, de facto... Mas as estatísticas, Dr. Elísio, refletem que, por exemplo, o salário mínimo, neste momento, não é suficiente para custear as despesas básicas, ou então a cesta básica. Olhando para os preços que está a fazer referência. O que o Instituto Nacional de Estatística disse, que eu também li o relatório, diz que o custo dos produtos não alcoólicos teve uma maior subida em relação aos produtos, às bebidas, portanto, alcoólicas e derivadas. Então, é preciso perceber que há aqui alguns aspectos que pode parecer estar a generalizar, mas são particulares de certos produtos. Mas, olhando para os produtos básicos, sim, há um desencontro de deflação. Doutor Elísio, entre... O custo de vida subiu ou desceu de acordo com os dados que tem? A questão é subida relativa ou subida absoluta. É isso que nós temos que ver. Porque não basta só dizer que subiu. Estamos a falar de produtos. É relativa porque estamos a falar de produtos da primeira necessidade em concreto. Sim. Então, houve subida ou houve descida dos preços dos produtos? Nós não estamos a falar da subida do produto, estamos a falar do custo de vida. Mas tem influência direta, doutor? Não, mas o problema é que para fazermos este cálculo, nós temos que pegar outros fatores, como a taxa de inflação, por exemplo. Então, como é possível subir o preço do produto e baixar o custo de vida? É possível, sim, se eu subo, por exemplo, os produtos em 10% e subo o salário em 20%. Mas o salário nem subiu, doutor. Não, é o que estou a dizer, estou a explicar. A minha questão é explicar-lhe como é que isto funciona. Não estou a dizer que são os valores, não. Porque acabou de me dizer, portanto, acabou de fazer referência ao relatório, que de facto houve aqui um desajuste entre os produtos básicos, não é?
e o valor do aumento. Mas o aumento, por exemplo, o aumento tem variações. Temos o aumento do salário mínimo, que agora está pelos 6 mil, portanto, salário mínimo, não na função pública, 8 mil. não na função pública, o salário mínimo nacional, que são 668, penso que é isso, mais ou menos. E que isto, mas também temos temos outras atividades cujo salário mínimo subiu, portanto, penso que foi basicamente até 40%. Penso que é isso, eu posso estar errado em relação a isso, mas há outros setores que tiveram grandes aumentos, né, no salário mínimo. Então, nós não podemos olhar para uma única camada e dizer que este é o resultado básico ou geral. Não, nós temos que dizer que, olha, para aqueles que estão nesta zona, portanto, de atividade, ou nesse setor de atividades, então tiveram este impacto salarial. Estes tiveram um impacto, mas agora, num termo geral, por aquilo que eu percebi, posso estar errado, mas por aquilo que eu percebi, do relatório de 2025, não é? Em relação ao custo de vida, é que houve um aumento moderado e abaixo daquilo que se esperava em 2024. O que significa um aumento, uma diminuição daquilo que era projetado. Doutor, a vida subiu, o custo de vida subiu ou desceu em 2025? Não, é o que estou a explicar, que estas questões não são vistas de forma absoluta. Mas claro que se estivermos aqui numa questão opinativa, nós podemos dizer que não, está tudo caro, não sei o quê, não sei o quê. Mas se olharmos de uma forma clara, objetiva, para caso a caso, e para aquilo que são os dados da estatística, nós até era melhor que trouxéssemos os dados de uma forma geral, havemos conseguido ter uma noção muito mais realística se houve um não. Mas assim, a conclusão, Luciano, a conclusão do Instituto é que o aumento foi moderado e muito acima das expectativas, portanto, gerais. Porque esperava-se um aumento de 7% ao custo de vida, mas só teve um aumento de 3,23%. Muito bem.